Fala pessoal! Oi gente! Hoje a gente veio conhecer o maior complexo religioso já construído pela humanidade. Incrível, gigantesco, é o Angkor Wat aqui no Camboja. E, cara, tem muita história envolvida nisso. São ruínas que foram perdidas pelo tempo, engolidas pela selva e depois redescobertas. E é muito da hora esse lugar. Muito interessante, então fica no vídeo e confere. Ou será Olha que lá, escalando, gente. Ou será que os degraus eram maiores? Ele foi o maior império do Sudeste Asiático por centenas de anos. O que se sucedeu depois dele era hindu. Então ele pegou e tirou os budas. De novo. As guerras acabaram mesmo em 93, porque aí foram surgindo grupos diferentes que queriam coisas diferentes. Foi tendo guerra civil aqui dentro. Caraca, velho. Nossa. Começamos nosso passeio por aqui. A gente já estacionou a moto pertinho. Demos milhões de voltas, gente, porque não tem, tipo, placa sinalizando onde você vai pra você chegar aqui na entrada. E o Google fica dando perdido. É, assim, o que eu tinha olhado? Foi confusão talvez da minha cabeça, porque eu olhei e tinha entrance e ticket control no mapa em outro ponto. E uma rua que vem reto pra cá, ela tava dizendo assim que era caminho de bicicleta e de pedestres, ponto. Eu falei, tá, então beleza, eu vou pelo lugar que tem o controle de ticket. E dei uma voltona enorme no mapa e na verdade assim, dá pra você pegar a rua reta e vir tipo direto pra ele, estacionar, porque o ticket control na verdade são algumas pessoas que vêm, eles têm o celular pra vir escanear teu QR Code que tá no ticket, pronto. Então, muito mais simples do que a gente pensava, só que não tem muita instrução de como é que você vai vir aqui. Acho que muita gente vem com passeio guiado, né? Eu acho Pega que o sim. tuk-tuk lá no centro e paga. Deve fazer isso. Nós achávamos que o Angkor Wat é só esse primeiro que a gente vai mostrar pra vocês. E que é bem grande. E que tipo assim, você vai lá passear um dia e vai ver. Só que não, isso aqui é um complexo arqueológico dos templos que tem em torno. Então assim, tem muitos templos aqui em volta. Pra você ter uma ideia, é o maior complexo religioso do mundo. Ele supera o Vaticano. Exatamente. Então é muito grande. E aí pensa só, não dá pra você ver num dia. Todo mundo que a gente conversou, falou, não dá pra vocês verem num dia. Num dia vocês vão chegar lá, ver o principal, tirar umas fotinhas e ir embora, que é o que dá tempo de fazer. Então tivemos que comprar um ingresso de 3 dias, que daí é $62. O de um dia é $32, 3 dias $62 e 7 dias daí 72, não sobe muita coisa. Que nem esse que a gente pegou, a gente tem 10 dias nesse período que a gente pode escolher para vir 3. Então, o primeiro, é claro que vamos começar conhecendo o templo principal, que é o Angkor Wat, que a gente tá chegando, tá aqui na nossa frente. Ah, tem a outra pontezinha lá. Ah, vamos pela outra pontezinha. É que aqui não tem acesso, é só pra você ir ali e dar uma olhada. Ah, entendi. Parece que eram uns leões, ó. Essa é a entrada principal. Tá quebrado já uns leões, algumas coisas. É muito antigo isso, né, gente? Estima-se que foi construído século 7. Bom, grande calçada. Cara, é gigantesco esse rio aqui. Caramba, dos dois lados. Ele faz um quadrado em volta inteiro e tudo tem significado aqui. Alguns a gente vai contar ao longo do tempo para vocês. Por exemplo, isso aqui representa o mar místico dos céus dos hindus. Uma coisa assim, gente. E agora a doideira. Isso aqui foi engolido pela selva durante séculos. E quem achou de novo foram os franceses. Que daí você imagina que eles chegaram de repente, os exploradores saíram na beira desse rio e olharam esses paredão aqui, isso tudo engolido por árvore. E cara, imagina só que doideira. Eles achando um lugar desse, né? Muito louco. Porque imagina o que eles pensaram. E tem muita gente, ó, que vem com e aluga essas roupas típicas. Lá na frente, quando você chega, os carinhas já oferecem e tem tipo pra fazer foto, né? Turístico. Então, só que é tecido meio quente, eu acho que deve ser bem difícil. Eu tô morrendo aqui, eu botei essa camiseta que é bem fininha, porque tem que tampar ombro e tudo mais. Mas gente, muito quente aqui. Se você vier, tenta vir com roupas bem frescas. Exatamente. E a gente tá dando sorte, hein? A semana inteira tava muito sol e hoje, por sabe Deus o que, tá assim nublado, sai um pouquinho de sol, tampa. Ó, agora que tampou o sol tá uma maravilha, com ventinho. E chegamos aqui na frente, ó. Bem ruínas, né? Cara, nossa, lá em cima, ó, tipo, cheio de detalhezinhos. Lá, tipo, como se fosse um monte de macaco ali em cima. Que loucura ter sobrevivido tanto tempo, né? Pois é, cara, porque... Esse tijolo
especial também, porque... Pois é, como é que será que eles conseguiram construir uma coisa que dura, ó, tão detalhada pra durar tanto tempo? Que massa. E ó lá, só aqui pertinho da entrada já tem isso aqui, ó, tudo esculpido. Eles falam pra não ficar tocando, né? O que é engraçado? Pelo que nós lembramos, quando a gente foi lá no Templo Champa, que é o Michan, no Vietnã, tem esse vídeo, se vocês quiserem buscar, eu vou deixar o card. Ele foi construído com uma tecnologia que nunca mais foi achada, que é uma forma de pedra que ela não se desgasta, que ela tem uma duração... E que, como esse povo morreu, foi tudo exterminado, inclusive os daqui, logo a gente vai contar sobre isso, foi-se perdida essa tecnologia. Como é que se fabrica esse tipo de tijolo? E já era. Então, assim, muito legal, eles conseguiram construir uma coisa que tá aqui há centenas e centenas de anos inteiro, né? Tem um pouco de desgaste natural, é claro que vai ter, mas é muito menos do que os nossos tijolos, do que o nosso concreto, e isso é feito para durar milênio. A Khmer é muito complicada, gente, porque ela foi destruída. A verdade é que, assim, os cambojanos não são os Khmer, né? Eles são Khmer, mas eles não são Khmer porque eles extinguiram os Khmers. Que é o mesmo povo que era... Não é o mesmo povo, mas era quase o mesmo povo dos Champa lá do Vietnã. Eles têm tudo a mesma origem, eles eram totalmente uma grande família que em alguns momentos eles tinham guerra, alguns momentos eles estavam em paz, eles tinham rotas comerciais, mas o negócio é que ao longo dos anos... A Tailândia veio, teve guerra, o Vietnã e outros povos foram extinguindo eles, os próprios cambojanos, e acabou tudo isso. Acabou tanto o povo Champa quanto os Khmer acabaram. Sobreviveu a língua, né? Eles usam a língua até hoje. Ah, é. E olha lá, mais detalhes aqui. Olha que interessante. Parece até um peixe, né? Dois peixes aqui. Será que deve ser duas naga. Ah, mas olha, não parece com o símbolo do meu horóscopo? Parece. Olha lá, um perfeito. Não tem nada faltando nisso aqui, nenhum desgaste, gente. Mas olha ali, o pessoal vende pra, tipo, tirar foto de formatura aqui. Ah, é massa, nossa, né? Muito doido. Cara, é um cenário incrível, né? Eu acho que assim, é pela história e é por ser essas ruínas, é uma coisa muito grande. Ah, bom, foram filmados filmes aqui, né? A gente teve a filmagem de Indiana Jones, Tomb Raider e um outro lá que era Tesouro... Templo Perdido, mas ó, essa cena, se eu não me engano, eu já vi, não sei onde. Mas não foi foto, foi no filme. Você já viu foto também. Não, mas tipo assim... Qual filme que tem, Indiana Jones gente? ou Tomb Raider, vai estar aparecendo aí uma ceninha, ele vai ver que eu tô certo. Porque tem um outro templo aqui dentro que ele nasce uma árvore assim em cima do templo, que aquele eu tenho certeza que eu já vi num filme. Mas também não sei em qual deles, né? Minha memória não é tão boa assim. Paramos aqui pra pegar uma sombra antes da gente continuar. E eu tava pensando assim, falando com o Lucas, eles bem que podiam ter deixado tudo coberto pela floresta, né? Porque sol pra caramba, mó calorão. E daí estaria bem mais fresco. Por que eles desmataram tanto pra poder... Deixou só umas... Olha essas arvorezinhas assim de deserto, ó. Nossa! E outra coisa interessante que eu tava reparando, que até no teto, do lado de fora, tem desenho. Pensa o trabalho pra fazer isso. Pessoal muito dedicado, né? Muito bom. Subindo as escadas do negócio. Uhul! Uau, que bonito, hein? Ó, gente, aquelas torres lá tem mais de 65 metros de altura. Pensa esse tamanhão. É, ele é construído no meio de um quadrado, cara. É um quadrado cercado lá pelo Oceano Cósmico. Uhum. E aqui ele é o centro do universo hindu. Centro do universo hindu, que loucura. É a representação, né? Sim, sim. Não é verdadeiramente centro do universo, sim, sabe? Sim. Acho muito bonita essas janelas assim, esses detalhes. Deve ser tipo difícil de limpar, né? Para uma casa assim, mas é bem bonito. Não é verdade? É muito detalhe. Vocês não estão vendo talvez, gente, mas cada uma delas tem tipo desenhinhos e coisinhas.
tem que ter um espanador poderoso. Olha que da hora. Você vai passando por esses negócios, dá uma impressão legal, ó. Uhul. Muito Imagina massa. assim, se você conseguir fazer uma visita num dia vazio, cara, você vai se sentir tipo num filme, assim, num tempo muito antigo. Será que sei fica lá. vazio isso aqui? Acho que não, acho que não. Porque, tipo, pra quem não sabe, as pessoas vêm do mundo inteiro pra ver isso aqui. Pô, é o maior complexo religioso do mundo. Então é sempre cheio, na minha opinião. E hoje acho que mais do que nos outros dias, né? Porque hoje é domingo. Pra vocês saberem. Mesmo assim, tranquilo, não é lotado que você não consegue ficar. Continua as paredes, olha só. Olha lá. Vai olhando. Olha isso, gente. Surreal. Tudo desenhado. E tem micro detalhes, esse que é o ponto, né? Olha os macacos. Os macaquinhos. E tipo assim, é desenhado as saias, é tudo desenhadinho. Muito Os legal. dentinhos, que massa, cara. Né? É Nossa, diferente. bem legal. Aqui, ó, umas paredes avermelhadas e ó, a gente tá no meio. Tem tipo 4 pedaços desse aqui que, sei lá, talvez eram lagos, né? Pode ser que era algo assim, apesar que tem aquela escadaria, tudo. Eles desciam aí pra fazer alguma coisa, cara. Não sei, eu pensei com essas pedras no chão, tipo túmulos, né? Que eles botaram as pessoas dentro e jogavam a pedra em cima. Porque um ponto é, acredita-se que isso aqui era um templo funerário, diferente dos outros templos aqui que tem até no próprio complexo, os outros que a gente vai ver nos outros dias, eles são todos direcionados para o leste, enquanto o Angkor Wat é direcionado para o oeste, que é relacionado à morte dentro do hinduísmo. Então, eles imaginam que isso aqui era um templo funerário. E tem uma explicação interessante sobre esse negócio do leste e oeste, porque quando normalmente os outros templos, eles estão direcionados para o nascer do sol. Nasce o sol e pega neles a vida e tudo mais. E esse, o sol se põe na frente. como se a sua vida se põe. É o fim da vida. Interessante. E isso é um ponto a se observar, que tem vários viewpoints aqui, assim, que é muito lindo e diz que enche de gente bem na hora do pôr do sol, porque é muito bonito. Vamos ver se hoje vai ter pôr do sol, porque tá sem sol. Então não sei se a gente vai conseguir ver isso hoje, mas a gente vai tentar ver em algum dos dias, né? E olha que legal aqui, ó, desse outro lado, ó, aqui começa, ó, já apareceu uma pontinha lá em cima. Cara, é muito grande, hein? E muito quente. Minha Nossa Senhora. Você pega e se refugia, assim, nos pontos de sombra que pega um ar, tipo, aqui tá pegando um ventinho. Daí você vai, para, assim, dá uma esfriada. Olha ali, ó, concreto. Fizeram ali num outro pedaço. E eu vi que umas paredes daqui estão escritas, ó. Que é um sânscrito antigo. É diferente da língua de hoje, né? Conseguem ver aqui? Isso aqui é um sânscrito antigo, é diferente da linguagem Khmer de hoje em dia. Como toda língua vai evoluindo hoje, eles não sabem mais ler isso aqui. Claro, Algumas né? coisas. Algumas conseguem coisas. entender. E principalmente quem estuda isso, né? Ali, achei uma que dá pra mostrar melhor. Pera aí. Olha aqui, ó, cheio. E aqui tá bem inteirinho, pelo menos uns pedacinhos. E é como eles conseguiram descobrir, né? Porque afinal, se isso aqui foi tudo perdido lá depois não sei quantos séculos que acharam, foi lendo as paredes que se pôde entender o que era todo esse lugar, né? Pelo menos é o que imaginamos. E olha lá, ó, hoje continua se sendo usado como um templo budista, então, assim, continuam se tendo serviços aqui dentro, no sentido religioso, sim. Vamos lá pra dentro? Vamos. E ambiente de foto pra galera, né? Que mais tem a gente tirando foto. Chegamos! Opa, cuidado, menino. É tudo torto o chão, gente. Cuidado mesmo. É bem torto. Cara, que da hora. Olha só, e é aqui. Isso aqui é para representar o Monte Meru, que é o centro do universo e a morada dos deuses, de Vishnu, Brahma e Shiva. Fatos mais interessantes ainda. Levou-se aproximadamente 30 anos para construir tudo isso. Eu É achei muito grande, até cara. pouco tempo, se parar pra pensar. Pois é. Mas Também com 300 mil trabalhadores que houveram. estimam que foram 300 mil trabalhadores e 6 mil elefantes, né? Antigamente era o que é usado. Mas ó, tem uns pedaços feitos em concreto aqui de novo, né? É isso que eles estão fazendo, os caras, né? Tem que tentar manter, né? Vamos Aquela subir. ali parece que tem um milho, ó. Ela já tava... Como que é aquela moça lá no Brasil que tem fruta na cabeça? Aí ó, os ancestrais da mulher lá.
Da mulher que a gente não lembra. Coloca aí o nome dela. Poxa, Meu como que é o Deus, cara, eu não nome, acredito que eu não cara? lembro o nome dela. Cara, que escadona, hein? Muito Caracas. E a vista de quando você sobe? Aqui, bem altão, cara. Que legal. Como que é aqui pra dentro? Ó, chegamos em mais corredores. Cara, numa altura muito alta, né? Tipo, a gente tá muito alta e tem muito chão aqui, muita coisa. Olha aqui, ó. Nossa, cara, como que eles ergueram tanto concreto, cara? Tanta pedra. É muita pedra pra ter chego aqui desse jeito. Tipo, a gente subiu muita escada. E daí até agora pra tá, tipo, chão assim, fechado. Eu achei que, tipo, aqui em cima ia ser só, tipo, torre, sabe? É, pois é. Nossa, cara. Doideira. Muita Essa aqui, estrutura, né? meio que a torre principal, bem do meio. Por isso que eu tô falando, pra época, construir em 30 anos, eu acho que é muito Muito otimismo, rápido, né? né? Um pouquinho de atrás das câmeras. A cada uns 10 minutos a gente tá achando algum lugar pra sentar assim e se refrescar e respirar um pouco. Porque se você olhar a nossa pele, a gente tá super suado, assim, tipo, é muito cansativo. Como falaram, não dá pra ser você não vai conseguir conhecer tudo em um dia, porque é muito quente e você vai cansando muito, é muito grande. Então, assim, você tá planejando tua visita, pega pros 3 dias, que nem a gente fez, ou talvez pega o de 7, não vem tão rápido pra cá achando que você vai passar 2 dias em Siem e seguir tua viagem, porque você não vai conseguir ver o que você queria, né? Não vai mesmo. É bom ter bastante tempo pra você poder ir curtindo também, porque não adianta você fazer tudo correndo, daí chega em casa morto, nem lembro o que eu vi direito, né? A gente não tirou nenhuma foto até agora. Mas a gente é assim, a gente quase não tem fotos, sabia, gente? tem Por os isso que vídeos. o nosso grande objetivo do canal, maior que todos, é ter nossas recordações, porque nós não somos pessoas de fotos. Então, nossas recordações são essas, vocês fazem parte. Ai, que que bonitinho. lindinho. E ó, que massa a vista daqui de cima, gente. Olhando lá pra frente, a calçada ainda, daí tem os portões lá longe. E ali os outros pedaços. A gente tá dando vários rolezinhos aqui nesse pedaço de cima, que é bem bonito. Bem preservado, bonitão. Acho assim, né? Conforme eles vão reconstruindo, acho que vai perdendo um pouco da essência da coisa, né? Porque, Sim. tipo, é legal o fato de ser tudo meio preto, desgastado, assim, se vê, tipo, ruim, né? É muito massa que é a história. Acho que a partir do momento que tem muita coisa reconstruída, tipo, se isso aqui fica tudo zerado, É, não fica legal. eu talvez perca um pouco aí. A mulher passando lá onde não pode passar, vamos brigar com ela. Aí a gente fica questionando, né? Por que eles construíam coisas tão altas? A gente tá sentado aqui em cima faz um tempão já. E cada uma dessas pontas, assim, a verdade é que você entra ali dentro, o que tem ali dentro, né? Tipo, tem nada, a verdade. Eu tava falando com a Raquel, assim, tipo, cara, engraçado essa coisa da humanidade, e principalmente antigamente, né, de se pegar e fazer esses monumentos tão grandes. E a gente falou assim, cara, é até uma demonstração de poder, é claro que é pros deuses e tem toda essa questão, mas é relacionado ao poder do Império, né? Eles terem construído algo tão grandioso. E aí vem o ponto que o Império Khmer não foi qualquer império, ele foi o maior império do Sudeste Asiático por centenas de anos. Então ele dominou toda essa região por muito tempo. E essa é uma prova, né, cara? Conseguiram construir o maior complexo religioso até hoje, cara. Maior que Vaticano, maior que qualquer igreja aí que já foi construída. Isso aqui é maior. E a gente tá o que? Sei lá, 40 metros de altura sobre pedras, cara. Tá aí. Só a partir do momento que você vai vendo o tamanho dessas construções, você consegue entender o quanta história tem na humanidade. É muito legal estar em um lugar tão antigo. Por isso que eu fiquei falando assim, de repente, poxa, mas eles ficam reconstruindo. Pra mim se perde um pouco do valor histórico, sabe? A partir do momento que você refaz. Tudo bem que talvez vai se perder porque o tempo tá desgastando. Sei lá, é muito complicada essa questão. A Raquel, ela acaba de dizer assim que se perdeu, né? Pra ficar refazendo, que tudo tem seu tempo debaixo do céu. Quem conhece essa citação aí? E é mesmo, né, cara? A gente tem nosso tempo, cada povo teve seu tempo. Os nossos governos agora, né? Os nossos países, quanto tempo será que vai ter? Acho que quando você tá num lugar assim, você pensa muito nesse tipo de coisa, né? Porque você vê como tudo é passageiro, cara, debaixo do céu, sabe? E Só tem que aproveitar bem a vida, amar quem a gente ama e curtir, fazer o bem, porque daqui a pouco acaba, vai passar, vai ficar só ruína. Exatamente. E mesmo na nossa história, desses vídeos, vai sumir tudo, né, gente?
Bom, paramos de viajar na maionese. Vamos aí, vamos seguindo o dia. Com fome. Nós também estamos morrendo de fome. Seguinte, tem muita comidinha pra vender aqui dentro, mas diz que os preços absurdos. A gente não foi lá olhar, a gente vai passar e dar uma olhada, mas a gente comprou uns hamburguinhos que a gente gosta de um carinha que vende lá perto de casa pra gente poder comer. E a gente não sabia se ia ter comida aqui dentro, como é que funcionava isso, a gente se garantiu. A gente já passou muita fome nesse tipo de lugar. E dessa vez, assim, você vai aprendendo com a experiência, né? Que legal aqui, ó. E a gente tá bem debaixo de uma das torres. E o que é que tem debaixo das torres, gente? Vamos olhar aqui pra cima, ó. Tem nada, um teto bem altão, assim, grandão. Uns morcegos fazendo barulho, fazendo xixi. E que daí é a outra parte curiosa. Conte pra gente. Cara, tá cheirando muito mal aqui, gente. Xixi muito forte. E eu tava falando pro Lucas. Pense, são centenas de anos de xixi. Não é pouca coisa, negócio impregnado. E aí, ruínas tem lá dos, né, sórdidos. Caiu aqui e já era, tio. Foi pra fita. Muito legal parar aqui assim, ó. Esses pontos de vista, bem legal. Ó, ponto importante que a gente acabou de ver. Pra subir aqui onde a gente tava, aqui que é pra realmente ir lá em cima das torres, é onde você não pode ir mostrando ombros, mostrando o joelho. E deve ter outros pontos onde você realmente vai ter imagens de Buda, dos deuses. É onde não vai poder entrar se você não tiver com as vestes corretas. Então é importante saber disso. Dá pra você vir andar em tudo e tudo mais de uma forma mais confortável. E de repente, a hora que você for subir, você cobre-se. Vende shorts, traz o sarong, que é aquela saiona. Cara, pronto. Não fica passando tanto calor que nem essa menina aqui, ó, tadinha. Não, mas vamos ver assim. Nos outros dias eu tô planejando a gente ir e comprar uma saia pra ela. Pra ficar mais confortável, cara. Tipo, é porque a gente não pensou. Hoje de manhã a gente falou assim, cara. Daí eu olhei e falei pra ela assim, você quer ir pegar? Ela falou assim, não, eu tô sem planejamento. Não quero poder escolher algo com calma. Tá certo, né? Então daí acho que pros próximos dias vai ser melhor. Paramos pra comer nossa comida. Olha lá o hambúrguer que o Cara, tá bem feio, velho. Não vai mostrar porque, poxa, ele é tão bom e tá assim, porque a gente trouxe na sacola, todo esse calor e tal. Eu aproveitei pra tirar minha roupa um pouco, porque, meu Deus, não tá dando não. E não tem problema nos arredores, né? Não pode dentro dos templos, então, pelo amor de Deus, eu preciso de... Gente, vocês não tem noção, tá tudo molhado. Não vai dar pra ver, mas tipo, isso aqui tá tudo molhado de suor. Queria chegar em casa e tomar um banhão, hein? Tá o seu? Ó, não é tão feio assim. Só tá tipo amassadão, ó, mas ó, cheio de frango, cheio de frango, bonzão. Tá, agora realmente, fechando essa primeira visita. Cara, ó, cuidado com aqueles restaurantezinhos. O preço das comidas é tipo assim, 3 vezes o preço do que vale a comida, do que a gente paga na cidade, ou aqui fora mesmo. O shake na rua, a gente viu que é $1 um shake de manga e tal, e tipo, é $1, tá um bom preço. E aqui eles estão cobrando 3, tipo, não sei por que é tão mais caro, mas olha essa visão desse Cara, templo. que massa, né? Aqui é tá muito bonito. da hora. Eu vou fazer com o celular pra vocês verem melhor. É muito massa de ver, hein? Muito bonito. E aqui, ó, o outro aqui do lado, aqui é a biblioteca. Umas outras ruínas aqui, tipo um monte de pedra caída dos lados, de uma coisa que já existiu algum dia. Isso aí, gente. Tchau para o Angkor Wat. Que massa lá, ó, 5 pontas, Monte Meru. Será que é assim a morada dos deuses? Você acredita nisso? E essa é a ruína seguinte que tem a 5 minutos do Angkor Wat, que é só seguir a estradinha. Cara, a gente achou muito massa quando a gente foi vendo. Se vocês repararem, tem um monte de cabeça. Na frente de cada uma dessas torres tem cabeças, e na verdade de todos os lados tem 4 cabeças assim, rodeando. Muito da hora esse lugar. E tem porcos, olha que legal. Ai, nossa, um porcão, olha lá. Caraca, um porcão preto. Cara, o tamanho desse bicho, gente. Senhor porquinho. É. Olha o tamanho. Cara, é muito grande, né? É maior que eu ou é do mesmo tamanho, será? Cara, talvez... É que na perspectiva aqui parece meio igual. Parece que ele é você é maior que ele, mas...
Na realidade, talvez ele é do teu tamanho, assim. Quanta Muito costelinha grande. será que dá? Nossa, cara, que vontade de comer, hein? Gordinho desse jeito. Ó, e cuidado que tem ataque de macacos aqui, hein? Não vimos ainda eles, mas... É, a gente viu na estrada, vindo pra cá tinha uns perto. Cabeças. Olha que legal. Um beição, como que é o beição, mozão? Uma Será coisa que é assim? Não, a viradinho pra cima, ó. É tipo um... Ó, vocês têm noção aqui dentro, ó. Tá assim, ó. Ó as cabeças ali, ó, mais de pertinho. E aqui vai entrando um monte de corredor. Meio liberado pra andar aqui dentro. E também continua as paredes super esculpidas. Aqui atrás, ó, tem essas escadas que daria pra subir, mas tá tudo fechado. Diz que tá desde 2020 fechado por conservação e pra restauração. Mas até agora não tá aberto, né? Então, pena pra gente, não vamos poder ver. Olha que legal lá em cima, ó. Seria de onde dá pra gente observar melhor essas cabeças e ver ali pertinho, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Quem sabe numa próxima visita daqui muitos anos. Gente, e uma ideia muito bonita pra vocês entenderem sobre essas cabeças, ó, porque agora vocês vão conseguir ver melhor. Tem uma aqui, tem outra ali, e ele vai olhando pra todos os lados. Esse é o Bodhidharma Nostawara. Eu vou escrever o nome aqui embaixo, é muito difícil de pronunciar, sinto muito. Mas ele é uma divindade dentro do budismo. Ele não é um deus, mas ele é um ser iluminado o bastante com a perfeição que um ser humano pode chegar. Mas ele tem compaixão tão grande, ele consegue enxergar o sofrimento de todos os seres vivos e ele sente uma compaixão tão grande que ele decide não entrar no Nirvana até que todos estejam iluminados e tenham entrado no Nirvana para assim aí ele poder ir. Bonitinho, né? Bonito, Gostei. né? E ele tá propenso a ajudar as pessoas. E sempre sorrindinho, assim. Sempre sorrindo. Por isso que vocês vão notar que é uma cara boa, assim, ele tá com um sorriso e é um olhar de compaixão. Gostei, bem legal. Acabando a gasolina? Capaz que eu fiquei sem gasolina nessa moto. Pô, cara, a gente tava cheio dessa moto, velho. Acabou a gasolina. Eita vida. E agora, mozão? Agora a gente vai torcer que naquelas vendinhas ali tenha. Tem umas vendinhas pra lá. Vamos lá. Olha lá, gente. Paramos pegar a gasolina. Daí a mulher já vendeu o coco. Que o negócio é rápido. Não tá geladão, mas tá fresquinho? Não, mas tá bom, aham. É natural, não é fresco não. É, mas não tá do sol, né? É. Se tivesse do sol aqui o negócio ia tá punk, mas ó, whisky, água de coco, tanto faz. Joga o clima lá no alto. Nossa. Tá muito quente, gente. O clima não tá lá no alto. E ela foi pegar a gasolina lá da moto dela pra me dar. Quanto será que ela vai cobrar essa gasolina? Não sei, Espero mas que não caro do que seja ela tão pagou, caro. né? Ah, com certeza. Nossa, ela tá indo comprar talvez. Nossa, vai ser caro essa gasolina. Ixi. Bom, fazer o quê? Nossa, gente, a moça cobrou muito barato da gente. A gasolina tá no valor de $1 e ela cobrou, tipo, 1.000 a mais do valor deles. 1,25 ela cobrou. Que é, tipo, nada. E ela foi lá buscar pra gente, então, muito show. Muito bom. Legal, né? Não sabemos onde ela foi buscar, mas cara, ela podia ter pegado e cobrado $2 da gente. Ela podia ter falado o valor que ela quisesse, a gente ia ter que pagar. Ah, é. E olha que legal, tem uma Legal. noiva ali. Nossa, verdade. Eles não vão conseguir ver, mas, gente, Não. o pessoal vem aqui realmente É, fazer a gente viu um foto, outro carro, né? Tipo um carro Aham. antigo com o pessoal fazendo foto. Muito massa. formatura. É, né? Um cenário uau. É. E vamos aí. Próximo dia a gente vai fazer mais templos legais pra vocês verem. Então continua no vídeo, já dá seu like, se inscreve no canal se não é inscrito.
E só pra dar um spoiler, o próximo é um templo de um filme que é muito maneiro. Pessoal, segundo dia. E agora já viemos umas 3 paradas. A Raquel tá de branco, tá com a sarong dela ali, bem bonita. A gente veio ver o Taprom Temple. E a primeira coisa que a gente notou que quando a gente chegou, tem lá, ó, um negócio sendo restaurado, um portão. E aqui tem fotos mostrando assim, como que era antes, que tava muita coisa quebrada pelo jeito e caído. E eles já arrumaram muito. Então a gente vai ver coisa muito diferente do que era originalmente, né? Ou tentado recuperar como era originalmente, mas muito cimento. E ó, tem aqui a planta dele. Vamos lá ver como é que é. Ah, e aqui ó, essa escadaria que a gente subiu, ela tá passando por cima do muro, porque aquilo lá que eles estão restaurando é a entrada. Parece bem bonita aquela entrada ali, né? É, aquela entrada é bem massa lá. Ó lá o portãozão que eles estão refazendo. Ó, e é toda uma seção, ó, porque pode ver que tá cheio de coisa tipo em cimento e pelo jeito depois eles entalham o cimento. É um trabalho bem difícil, assim, né? Complexo. Eles estão refazendo a parada toda. Claro que, tipo, que nem eu falei daquela vez, né, que vocês já sabem. Não é a mesma coisa. Você não tá vindo pra um lugar necessariamente que foi construído no século VII. Porque agora já tá reconstruído, então... Ah, mas eu acho que é massa no fim, sabia? Percebendo, assim, no futuro, pensa só, a gente poder voltar daqui, tipo, 10 anos. E ver o que seria essa obra original mesmo, assim, a coisa como é lindo, original, cara. Né? Como original. Exatamente, porque a ruína é legal, claro que te dá aquela sensação de... você tá descobrindo lá, você explorando, você é o Indiana Jones, entendeu? Hello! Que lindas! Rolando uma musiquinha ambiente. Bem gostosinho. Olha lá. Legal. Aí o pessoal já pegou, faz uma doação. Você entendeu? O que foi que eu não entendi? São pessoas atingidas por minas. Eles que ali? Eles, tem que ler ali depois a placa, eu li muito rápido, só por cima, mas eu entendi que foram pessoas que sofreram explosão de minas e que foi algum programa para eles aprenderem a tocar instrumentos e fazer isso como uma distração para a vida. Que legal, bem bacana. Essa semana nós estivemos num lugar dos Hero Hats, gente, que eles utilizam ratos para encontrar minas, ratos gigantes lá da África para encontrar as minas, porque teve muita guerra aqui, então tem muito campo minado e até hoje morrem muitas pessoas por ano, pessoas perdem perna, principalmente crianças morrem por estar brincando no meio do mato ou nas plantações e explode. Então, às vezes elas também acham as bombas e brincam com as bombas sem saber que é perigoso, então... e detalhe, brincam com fogo, fazem fogueira com as bombas até que explode e... Porque às vezes a bomba não vai explodir de primeira, porque pode estar molhada, pode não estar em contato fazendo o atrito, né? Mas uma vez que você bate, eles estavam explicando isso, uma vez que você bate, ela vai chacoalha secando e a tal, pólvora. começa a entrar em atrito de novo a pólvora com os outros componentes dentro e daí até explode. Que depois, de repente, a pessoa tem uma bomba lá por um ano, de repente explode. Muito a bomba. triste, mas os ratinhos heróis, que são os Hero Rats, eles estão fazendo a diferença, porque agora com esse novo método usando os ratos... É muito mais rápido é mesmo muito com os rápido. detectores de metal, é a forma mais rápida de fazer isso. Cara, que lugar massa! Olha lá. Primeiro tem esse aqui, ó, que você ignorou Nossa, totalmente. eu nem tava olhando. Não pode escalar, claro que não, né? Eu sei, eu gosto, vai ser legal ser construído, mas é muito legal ver ruína, cara. É muito legal porque você tá vendo o original, é esse o ponto. O meu ponto é esse mesmo. Sim. Ver o original. E o original, e a coisa de tomado pela selva, o limo, dá um aspecto, assim, que é a cena do filme. Só... isso aqui que a gente tá olhando, supostamente era uma biblioteca antigamente. Esse local, ele era para os estudiosos. Então, vários dos templos, das construções aqui dentro, né? São bibliotecas e campos de estudo. Interessante. Vamos pra lá porque tem muito mais gente ali, ó. E é lá, né? E é lá o negócio. E aqui o grande ponto é que o que a gente vai ver, que eu já tô percebendo, é que a natureza juntou com o templo, né? Nossa, olha Tá ali, vendo aquela árvore subindo lá de cima? Eles essa ainda não cena, estão gente. vendo ainda. Vou esperar para chegar mais perto, porque acho que tá muito longe para vocês. Olha aquela árvore no meio da construção, gente.
Ela, tipo, cresceu no meio. E aqui que da também, ó, hora. em cima da calçada. Ah, ó. sim, essa também é linda. Olha lá. Mas essa ali tá muito impressionante. Tá tipo... Ah, mas é muito doido porque as raízes estão na pedra, entendeu? Sim. Ela atravessou, ela vai lá pra baixo pra buscar água, cara. Que doideira. E não são árvores pequenininhas, são... É, não é pouca coisa de árvore não, realmente. Olha lá. Caraca! Provavelmente saiu quebrando tudo e foi. Tchau! Eu moro aqui agora. Quero nem saber desses negócios. Será que foi assim? Ai, olha os desenhos. Altos desenhos. Os relevos nas ruínas. Acho que essa parte não pode entrar. Não, a gente tem que dar a volta por ali. É, né? Como ele tá muito em ruína, eu acho que o ponto é, quando eles conseguem reconstruir, você pode visitar melhor também, né? Verdade, pensando por esse lado, tem esse benefício. As dançarinas apsaras. Elas são da mitologia hindu, gente. São dançarinas celestiais. E elas tendem a aparecer sempre com essas posições ali, ó, muito difíceis, ó, tipo erguendo um pezinho e fazendo dança. Essas danças você encontra aqui na cidade como apresentações até hoje. Ah, é. O Eles nome têm é isso. Asana. Asana. E eu acho que deve ser lindo. A gente viu uma representação disso lá no Templo Champa, que a gente comentou. Teve uma dança, assim, elas fizeram. Bem bonito, bem legal. Tá no vídeo lá, se vocês quiserem ver as origens do Vietnã. Tarararam. E agora, onde sairemos? Caraca, véi! Nossa, cara, essa cena que eu tava esperando ver, gente, há muito tempo. Essa árvore aqui. Isso aqui, vocês vão reconhecer do Tomb Raider. Exatamente essa cena. Cara, que incrível. Olha lá a árvore que a Raquel tava falando tomou conta. Realmente, ela escalou a construção inteira e subiu. E é enorme. Dá pra ver que por que eles escolheram esse cenário pro filme, porque é demais, né? Surreal. É, o ponto de fotos também, né? Vai ser difícil ter essa foto, mas a gente vai esperar pra ter essa foto, que é a que vale a pena. Desistimos, gente, é claro, porque tipo, tem uma fila gigante pra tirar foto. E a gente nem tava na fila, porque a gente tava num lugar tentando pegar uma sombra. Então a gente nunca ia tirar essa foto. Então a gente entrou. E olha que legal isso. Isso eu já joguei no joguinho da Tomb Raider. Não sei, esses aqui, olha já. Esse caminho assim, com essas esquinas. Eu tinha que ficar pulando nesses negócios aqui com ela. Ai, que legal! Cara, isso é muito massa. Olha só, você já jogou também? Coloca aí nos comentários se você gostava, eu amava. E eu adorava as roupas que ela usava, as trancinhas dela. Ai, eu sempre gostei. Meu cabelo vai crescer, eu vou fazer uma igual, bem compridona assim, pra usar. Pula lá, mozão. Olha como é longe, por isso que ela pulava de um em um. Porque não dá pra fazer de uma vez. Sim, ela ia tipo se jogando, ela tinha que se empurrar o corpinho, ó. Mais altos. Pega aqui que você vai mostrar pra eles como que era. Tipo, imagina, tá? Eu tô aqui assim, eu pulo assim, daí ela fazia assim. Tá, mas e por que ela precisa pular se ela pode andar no chão aqui? Daqui normalmente tinha cobras, coisas, água, fogo, sempre tem alguma coisa no desenho não, né? No game, no jogo. Pontos positivos desse lugar. Não fede a xixi, porque em cima é livre, não tá tampado com aquela grade que fica os morcegos dentro. Então tá muito agradável, tô gostando. Ó, e continuam árvores tomando conta de tudo. Ah, outro ponto, gente. Esse aqui não é tão antigo quanto o Angkor Wat. Esse aqui ele é do século XII. Então, né, lá o Angkor Wat lá do século VII, mas esse aqui já é muito mais novo, ele já está muito mais perto da época que a Tailândia tomou conta. Então, provavelmente foi muito pouco tempo por um templo hindu e logo se tornou budista. É verdade. O que tem aí dentro? Deixa eu ver. Ó, É pra lá. grande, cara. E pra cá, pra onde a gente vai? Acho que eu quero ver o meio antes. Tá bom, então vamos. É, gente. Cara, esse é o templo mais massa. Cara, é muito massa isso, com as árvores. Da hora demais.
É, eu acho que agora eu tô mais de cara do que ter visto o próprio Angkor Wat. Eu sei, ele é o maior, ele é, né, toda essa grandiosidade. Mas olha isso, gente. Isso é muito incrível. A mistura, né, da natureza com a arte. Né? Com a arte que foi criada. Nossa, e como que foi ficando assim, né? Não é pra tocar. Poroso. Eu não vou mexer hoje, vou ser bem certinho. Olha, dá vontade de entrar aí, velho. O que que tem? Mas acho que não tem nada, não. É imenso, né? É, bem grande. Grandiosão esse aqui. Olha aqui, ó. Daí todas essas torres ali. Pô, como é que vai ali pra dentro? Quero ir lá. Não dá. Como que sobe? Não sobe. Não pode escalar. Falei que eu não ia tocar, não vou tocar, eu só vou escalar. Ó, mas aqui dá pra entrar, ó. Aí mais dá. uma porta. Que da hora, né? Talvez vai dando ali pra dentro. Agora ficou legal. Aham, escapamos do fluxo principal que os guias fazem, né? É, mas já tá ali um, ó, do not climb. Sabem que é tentador. Eles sabem, né? Que as pessoas chegam aqui, chegam com aquele Cara, aventura. eu quero subir nisso aqui, andando e subir naquele lá e daí escalar ali. Lara Croft, na minha opinião. Porque se não tivesse um filme cheio de aventura, pessoa escalando tudo aqui, por que ela pode e eu não posso, né? Por isso. Aqui, ó. Agora eu tô me sentindo mais explorador. Tem pegadas, deve dar pra andar por aqui sim. Bem que a gente já se perdeu dentro, né? Que da hora esse daqui que tá perfeito. O quê? Será que foi refeito? Não, não tem cara de coisa refeita, não. Só tá inteiro mesmo. Ela segurando um pintinho. É verdade. E ela tá sorrindinho. Então, aqui eu tô notando que as estátuas estão sempre com uma cara serena, assim, uma boa expressão, né? Mais uma passagem. Cavernosa. Tá, aqui não trouxe pra lugar nenhum, é fechado. Isso que eu fico pensando, entendeu? Tipo, esses corredores que não dão em lugar nenhum. O que era pra usado isso? Tipo assim, por que faz uma passagem que não vai pra nada? Talvez era só um banheiro, um quarto, alguma coisa. É estreito daquele jeito, estranho, mas... Aqui é a porta dele e ó, como que é a torre por dentro. Ah, longe. Um monte de pedra. E tinha uma linda, ó, tá aqui, ó, quebrada. Detonada. Bom, pra quem não viu o vídeo do Champa, a gente vai explicar sobre a linga. Ela era um objeto que eles usavam para fazer as orações e adorações. Eles acreditavam que o formato dela, que é um objeto fálico, se jogava a água e corria por um cantinho assim, e quando a água corria por ela, a água saía limpa, sagrada. Então, eles usavam para pegar uma água sagrada e purificar outras coisas, por ser um objeto sagrado. Coisa assim. Vamos achar daqui a pouco uma e mostramos. Vem por aqui, aí a gente vai voltar. Ó, chegamos aqui fora de novo e tem essa naga que pelo jeito é a original, tá bem destruidinha. E tinha várias cabeças aqui embaixo, aqui. Ia provavelmente do outro lado também, né? Que normalmente segue essa ordem. Cara, bem diferente das que a gente conhece. Parece uma naga meio leão, um negócio bem... O Lucas tá se informando de alguma coisa aqui. E olha lá, ó. Ela aqui deitada também. Dá pra vocês terem uma noção. Bem diferente. Parece ter uma mulher aqui. Talvez mais uma dançarina. Uma dançarina em cima das nagas. Com Ele tá falando, aqui tudo. Ele tá falando das espécies de árvores que tem. Essas árvores que crescem em cima. Que elas crescem até 45 metros de altura. E que... Os bichos também, né, que tem aqui, pelo jeito, ó, tô vendo, tem o papagaio, o esquilo, cigarra. É. Legal. Nossa, mas eles estão falando que a cigarra chega a viver 17 anos. Uau. Se você reencarnar, não venha como baratinha do mar, não, escolha cigarra. Vai ter 17 anos. Nossa. Cara... Lucas descobriu algo muito legal, como que é? Aquela árvore que tá em cima do templo, lá daquela imagem original... imagem original não, aquela imagem do templo lá que tá ela subindo, aquela árvore tem 300 a 400 anos. Ou seja, quantos anos tem essa aqui e as outras que estão ao redor? Devem ser todas, né? Exatamente. Olha isso, tronco, cara. É muito grande. Eu acho que vocês não vão ter nem noção de quão grande é, mas pra você ter uma noção, ó, a raiz dela começa aqui
e continua correndo. Ela parece a verdadeira naga, né? Da natureza. Acho que foi desse que eles se inspiraram. Olha que maravilha, gente. Meu Deus, incrível. Meu Deus. É porque eu às vezes me perco nas palavras. E aquela dançarina com as cobras que eu falei ali, não é uma dançarina, é o garuda. Eu vi numa outra que tá inteiro, né? Consegui ver direito. Garuda, aquele que tem um pássaro, com o ser humano junto. E ele é um protetor, né? Um protetor. Bem interessante. Ó, é o garuda mesmo, ó. Só claro que caiu o bico dele aqui e tal. Mas é ele com várias nagas. Legal. Legal. É, não sentar nessas coisinhas, ó. Sentar no... Sentar, né? É, perfeito, é um banco muito bom. Posto que no passado eles sentavam. Mas agora as coisas proibido. mudaram. Achamos o meio aqui, onde tem várias das torres, ó. Aqui uma, aqui outra, daí lá dá pra ver outra e as árvores crescendo em cima. Muito da hora. É uma doideira, cara, ver isso. Tá, a gente segue se enfiando e a coisa é que a gente tá meio que se perdendo aqui dentro. A gente não sabe mais o caminho inicial, a gente foi se enfiando e achamos lugar que dava pra passar, mas que não era pra passar. E a gente agora tem que voltar e achar de novo o caminho, como é que a gente volta. Mas é que esse pedaço que a gente achou tá muito legal, ó. Essa árvore enorme aqui que tomou conta e tá tudo caído. E a gente olhou pra isso e falou, cara, como é que a gente chega lá? E a gente chegou. Agora, volta, eu quero mostrar também, ó, essas imagens que eu achei que estão muito bonitas aqui. Dessas dançarinas. Não sei se essas são as dançarinas, mas ó, cada uma tá com uma posição de mão diferente, assim. Daquela outra. Parece que elas ficam segurando a barriga. É, muitas delas estão com a mão embaixo da barriga. Não sei se tem a ver com fertilidade, gestação, alguma coisa assim. Olha aqui, ó, tudo furado esse, tem uma língua bem no meio, só que tá muito cheio, gente. Tá cada vez mais cheio. Acho que a gente chegou, tipo, na última hora do dia que tava de paz. Tá ficando muito entupido. Tá muito legal, não. Nossa, olha isso. É, galera, acho que tem que vir de manhã, hein? Eu vou só dizer uma coisa pra vocês. Agora tem cheiro de CC. Acho que a galera vem pra esses passeios e pensa, não vou passar desodorante, mas tem que passar, gente, porque você vai suar muito. Cara, nossa, olha essa entrada. Uou. Uou, essa cena tá muito massa, só que tá bem difícil chegar ali. Deixa eu só ir ali olhar, gente, pra vocês conseguirem ver inteira. Cara, que da hora. Que massa isso. Só seguindo, acho que estamos terminando já esse, gente. Claro que assim, é o tipo da coisa que tem que ter a tua visita, porque apesar de a gente mostrar uma boa parte, a gente não quer primeiro mostrar tudo e acabar com toda a expectativa de alguém, então ao mesmo tempo eu não quero dar tudo pra vocês também, isso é pra você procurar e você ter vontade de falar assim, eu quero ir nesse lugar. E é, ó, que lindo, cara, muito incrível. Olha lá, gente. A árvore que a gente tava tirando foto, como ela é por dentro aqui. Da hora. Muito massa. É ela, por fora, subindo. Não é? Não é aquela das fotos. Que a gente tava ali agora nas fotos. A gente não tem tanto tempo e a gente quer poder ver outras coisas. Então acho que a gente vai quase saindo já desse aqui, que se chama Taprão. Mas que pra gente vai ser sempre chamado de Lara Croft Temple. E se você também tem fobia de multidão, você sabe que nesse momento a gente começa a ficar nervoso porque é muita gente. E esse é um lugar pra você vir e ficar de boa, né? Só você observando. E quando começa a encher demais, a gente quer sair. A gente quer ir embora. Então, dica, venha cedo. Eu acho que cedo vai ter menos gente. Uhul! Acabamos de chegar em mais um templo. Aqui se chama, por favor, me ajude. De novo, ó, esqueci o nome. A gente não sabe, o nome é muito difícil, gente. Esse Cheio de nomes difícil, complicados. Lucas vai ter Esse que é ver. o Prasad Preakan. Prasad Preakan. Ah, thank you. E olha aqui, tá cheio de totens no caminho todinho dos dois lados. E se vocês pararem para observar com mais atenção, vou achar um que não tá tão destruído para vocês verem. Quem está aqui, quem assiste nossos vídeos, já sabe esse aqui quem é, hein? Quem sabe? Coloca aí nos comentários. A gente não vai falar de novo.
Não, Brincadeira, é Kala. Kala, o Deus consome tudo com fogo, que cria a vida e é o Deus do tempo. que tira a vida também. Que tira e cria, é uma doideira. Mas é um Deus hindu. E aqui ele tá na base de muitos templos. Lá em Bali você vê ele em todo lugar, assim, ele é muito registrado em todos os templos, muitos lugares da Tailândia se vê também. E ele tá presente nos templos, né? Tipo, na base, porque Sim. meio que ele é o grande, assim, o criador, destruidor. E eu acho que em cima parece que é Buda, viu? Mas Parece ele tá a retirado, imagem. né? Todos. Não Pois tem é. imagem. Não, mas pela luz que tá fazendo, tipo a iluminação e o desenhinho, que é mais gordinho embaixo, mas em cada cabeça com É os... como se fosse ter Parece Buda que é tipo dentro, né? Buda. Mas é meio curioso, porque a gente sabe que isso aqui é um templo muito antigo, né? E era pra ser hindu. Depois virou uma coisa budista. E ó, Então, as pedras aqui de novo da não Naga. sei. Com Olha um lá. monte de mãos segurando. Estamos vendo que ela aqui. Olha que interessante, que tá essa aqui das cabeças lá. Tá. E que tá cheio de mãos segurando a Naga. Esse é o terceiro que a gente tá entrando, que tem um lago circundando inteiro o negócio. Tipo, é um quadrado enorme que eles cavaram pra encher de água. Mas olha lá, 3 portões de entrada, mas apenas um quase caiu. Então eles botaram esse monte de ferro pra segurar. E vamos entrar nele mesmo. Ai, o calor continua. Aqui no Camboja o horário mais quente é 15 horas. E agora são 15h52. Tá melhorando já. É pra... Essa aqui dele continua quente, né? É, Continua muito. muito quente. Cara, melhor horário pra você fazer essas coisas é de manhã, gente. Vai estar mais vazio e é mais fresco. Aqui dentro Bom. é bom, hein? E daí vocês podem estar se perguntando se é melhor e tudo mais. Por que vocês não fazem de manhã? Vocês estão de tarde. No segundo dia vocês estão de tarde. Eu vou explicar. A gente está cuidando de gatinhos. Pra quem não viu, dá uma checada no nosso vídeo. Que Vai a gente tá sair. ficando de graça aqui, né? Ah, é. Vai Só que sair a gente- em breve esse vídeo falando Ou já sobre. saiu, Ou já não saiu, é um mistério. Mas enfim, explicando tudo como é que funciona isso, por que que a gente tá ficando de graça. Mas a gente tá cuidando dos nossos parceirinhos lá, são 4. E de manhã a gente tem muitas obrigações com eles, inclusive levar ao veterinário, porque um deles tem um problema. Enfim, você vai ter que ver lá pra você saber mais. E aqui eu gostei dessa entrada. Tem aquela casinha ali antiga, parece um negócio. O que é que tá escrito Alguma aqui? coisa que vai ter muita informação ali dentro, quer ver? Monumentos, alguma coisa assim. Vamos entrar, ela tá bem fresquinha. Ah, vamos lá. O Lucas tá querendo fugir do sol. Olha lá. Tem esse lugar aqui com algumas fotos, imagens antigas explicando. Ai, muito legal. E a gente vai aproveitar para relaxar. Caramba, aprendemos muita coisa, viu? Tipo, por exemplo, que os franceses eles descobriram esses templos e tudo mais. E teve um grupo de franceses em 1920 que começou a vir aqui tentar restaurar, assim, tirar um pouco da natureza que estava destruindo tudo, né? Porque a natureza começou a tomar conta. E só que essa construção, essa reconstrução ou ainda cuidado foi interrompido durante o período do Khmer Vermelho. E eles não puderam continuar, porque afinal, não sei se vocês sabem, mas houve um genocídio. O Lucas vai falar um pouco mais sobre isso. Mas então eles tiveram que parar o que estava sendo feito e só conseguiram voltar a mexer e tratar, enfim, em 1990. Então imagina. É muita doideira, né? Passou muito tempo, Muito né? tempo. E tentando, né? Tipo, reconstruir, reestruturar esse lugar. Gente, as fotos mostram assim, muito denso a natureza, não dava pra ver mais nada. Realmente tomado, né? Assim, Aham. tipo, eu não sei nem como é que acharam direito isso, né? Foi muito sem querer, porque... Muito também incrível. assim, sem querer, claro, eles estavam explorando, mas é uma área que tem muitos templos, tem muita coisa, né? Então, assim, vocês iriam achar isso aqui. É, porque, verdade. cara, tem muita coisa. É muito grande, assim, quando você olha o sítio arqueológico em si, a área é absurda. São 170 e acho que 1.000 metros quadrados de sítio arqueológico aqui. Ele vai colocar embaixo. se a É, o informação dado tiver exato, errada. porque eu não lembro. Aí tem o pessoal aqui de novo, tocandinho. A entrada, mais ruínas. Agora, ponto interessante. Olha só. Cadê as cabeças desse pessoal aqui? O que aconteceu? Então, assim, por conta de ter sido hinduísta e depois o cara que
tomou o poder, Vassarararara, não sei o nome deles, é muito difícil, gente, mas o 7º, ele... O que ele fez? Ele decidiu se converter ao budismo. E daí ele pegou e construiu esse lugar aqui, e alguns lugares que já estavam construídos, como o Angkor, ele retocou, assim, mudou um pouco dentro da religião dele, né, o budismo. Isso faz parte de tirar as cabeças das estátuas hindu e colocar uma cabeça de Buda. Só que daí o que se sucedeu depois dele era hindu. Então ele pegou e tirou os Budas. De novo. E botou cabeça hindu de novo. E o que eu tava lendo ali é que essa coisa de reformar, reestruturar, já é muito antiga, então faz parte, sabe? Não pode achar que isso não vai acontecer, porque já faz parte da história desse lugar. Não é... Ele já ficou sendo reconstruído, né? Mesmo muito, muito tempo atrás já foi feito isso. Então, nesse momento, eu cedo, tá ok, pode reconstruir. Fazer o quê? Olha lá. Pelo menos vai reformar essas coisas que tá no chão, daqui a pouco vai estar tudo em pé. Se você vir visitar, talvez já tá tudo construído. Tem muitas doações, né? É necessário receber muito dinheiro aí nesse lugar para poder ter mão de obra e dinheiro suficiente para poder fazer tudo isso, né? Fazer. Olha lá, gente. Achamos uma linga que ela não tá inteira, mas aqui dá para ver um pouco do formato. Ó. Eu achei que talvez eram imagens, e aqui ó, dá para ver que tem o quadrado, que é, vamos dizer, daí tinha aqui o objeto fálico, onde eles jogavam a água em cima, ela corre, cai nesse quadrado e vem escorrendo para cá e eles retiram aqui essa água santa. Sentadinhos de novo. O fresco, cara, ele tá tentando se esconder do calor um pouco. Tá punk. A pressão tá baixa, acho que a energia já tá baixa, assim. A bateria está acabando. A nossa, não da câmera. Mas a gente queria falar um pouco sobre o QM vermelho, que foi o que eu comentei antes, né, com vocês. E é um pouco complexo, porque a gente tem que começar com o fato de que então, assim, tinha um líder do Camboja, que ele tinha uma ideologia e pensamentos muito legais e começou a crescer o país economicamente. Ele acreditava muito em conhecimento, então ele queria que as pessoas estudassem, tivessem conhecimento, e montou universidades, um monte de coisa legal. Só que em 1970 ele sofreu o golpe do seu próprio ministro enquanto ele estava fora do país, num tratamento médico. O líder se sentiu então sem alternativa e pediu ajuda para vários grupos, entre eles o QM Vermelho. O QM Vermelho era um grupo comunista do Camboja e recrutava muitos jovens e adolescentes. Eles eram um grupo pequeno, mas pediram ajuda para o povo e muitos enviaram seus filhos para ajudar a recolocar o líder no poder. O QM conseguiu retomar o poder, mas nesse momento prendeu o líder no palácio e deu o golpe. Nessa época, gente, isso era 75. E estava rolando a guerra do Vietnã aqui do lado, os Estados Unidos mandando bomba para tudo que é lado, fazendo várias operações, e houve um momento em que eles falaram que os Estados Unidos estavam comandando uma operação que ia ser nos próximos dias e que as pessoas precisavam abandonar as cidades e fugir, porque iam ser destruídas as cidades. Porém, nesse momento, coordenado por esses grupos jovens, claro que tinham pessoas mais velhas, e comandaram essa operação de tirar as pessoas e jogar para os campos. Qual era o plano? Acabar com o capitalismo, instaurar o comunismo aqui e fazer todo mundo produzir arroz. Eles imaginavam que das produções que eles conseguiriam ter, eles conseguiriam desenvolver toda a economia do país e todo mundo poderia partilhar tudo e não teria essa diferença de classes e que daria tudo certo. Em conjunto com esse pensamento, eles acreditavam que a diferença de classe estava ligado à inteligência das pessoas, ao fato delas terem conhecimento, porque era isso que o anterior líder, pregava, né? Que as pessoas tinham que ter conhecimento para ser alguém. Então, ninguém tem que ser ninguém, todo mundo tem que ser camponês. Tem que ser camponês, assim todo mundo vai ser igual. Assim todo mundo vai ser igual, então vamos exterminar quem tem o conhecimento. Então eles foram atrás de todo mundo que era... formado, que tinha algum tipo de conhecimento. Só que isso são médicos, pessoas que tinham conhecimento de leis, engenheiros, as mesmas pessoas que tinham real conhecimento da agricultura. Até mesmo elas tinham que ser exterminadas, porque afinal elas iam ser melhores. Óculos. Pessoas de óculos, mesmo que não fossem inteligentes, né? Elas tinham óculos, parecia inteligente, então exterminava também. E todo mundo que era contra, que não queria andar, e inclusive velhos, crianças grávidas que não estavam conseguindo acompanhar essa caminhada.
E o que aconteceu, né? Que essas pessoas não conseguiram fazer esse plano acontecer de forma resumida, né, gente? Porque foi, assim, todo esse caminho demorou dias para eles se tocarem que nada estava acontecendo, que eles estavam sendo levados para os campos. E foram forçados a trabalhar nos campos, quem não aceitava era torturado, muitos eram torturados só por eles acharem que ofereciam resistência, eles torturavam e coisas horríveis. Passaram muita assim. fome, porque eles não sabiam trabalhar com agricultura e não tinha quem tivesse conhecimento sobre isso, então nada dava certo, os plantios e tudo mais, e acabavam tendo que comer folha de árvore, casca de árvore, e insetos e coisas assim. E além disso, eles também eram, o Khmer Vermelho era contra o budismo, então eles foram tirando os monges dos templos e fechando tudo, botando os monges para trabalhar normalmente como os outros, né? Porque eles não acreditavam nisso e tinham que deixar abdicar da sua mongitura, religião. sei lá. Religião, né? Não podia ter religião, não podia ter ninguém superior, só que claro que esse pessoal que comandavam, que eram em essência, assim, essencialmente jovens, que foram crianças que foram dadas arma na mão e mandado fazer, e se você começava a torturar e tudo, você poderia ter um lugar melhor e poderia comer. Exato, então muitos dos próprias vítimas viraram os abusadores também, e houve muita desgraça, é assim, uma coisa triste demais. Estima-se entre 1 e 2 milhões de mortos, e 25% da população morreu entre 75 e 79, então em 4 anos extinguiram toda essa parcela. Felizmente acabou a guerra do Vietnã e o Vietnã veio para cá e libertou essas pessoas, porque outra coisa que aconteceu nesse meio de tempo foi que eles tiraram todas as pessoas que eram de fora, né? Sim. Essa questão dos franceses que estavam aqui reformando e outras pessoas que estavam aqui ajudando, próprios vietnamitas, tailandeses e todo mundo que era de fora foi mandado para fora. Não podia estar dentro, foi fechado as fronteiras, ninguém entra, ninguém sai. E fizeram isso dentro e o mundo não ficou sabendo. Então dependeu do Vietnã, que depois entrou, viu tudo isso, né, que estavam dentro das fronteiras, estavam se escondendo dos americanos e que limparam e acabaram com o Khmer Vermelho. Isso. E é interessante, assim, porque você pode conseguir entender um pouco de como que é hoje o país, né? Por que que ele ainda está tentando se reerguer? Porque é um país tão subdesenvolvido. Tá, mas isso era 79, né? Só que as guerras acabaram mesmo em 93, porque aí foram surgindo grupos diferentes que queriam coisas diferentes. Foi tendo guerra civil aqui dentro até 93, cara. Então foram mais 14 anos de guerra dentro do país. Até dizer que se chegou em paz, assim, que chegou um presidente, né, que até hoje, daí assim, se instaurou, ele é uma república, ele tem eleições, mas é sempre o mesmo presidente, e ele instaurou a paz, né, então foi visto assim, que, cara, esse cara pelo menos estabilizou o país, sabe? Sim, e continua na liderança aí, porque afinal, ele fez o que muitos tentaram e não conseguiram. Ou antes talvez não tinha. Esse período foi bem certo, assim, foi o período que a gente não viu e a gente sabe que foram diversas guerras civis, assim, de grupos que ficaram tentando tomar o poder. Porque afinal, depois desse Khmer Vermelho, imagina que zoeira que ficou, né? O país. Pois é, sem ninguém que tivesse conhecimento de nada. Cara, imagina uma base de que ninguém tem conhecimento, cara. Muito doido. E assim, um monte de criança, um monte de gente que foi vítima de um monte de abuso, de tortura, ou que teve que fazer muita maldade. O que aconteceu com esse povo, sabe, assim? É bem triste, bem pesada a história. Mas a gente consegue entender esse processo de desenvolvimento agora. Por que é tão lento, por que o povo é tão sofrido, tão pobre, com uma mentalidade ainda muito, muito infantil, porque eles não tiveram, né? Agora que está tendo educação, enfim, e vários projetos sociais para tentar mudar essa história e ter um futuro mais bonito, né? Mas a gente vê também que tem muita gente que fala assim, mas o Camboja é muito corrupto, as pessoas não são tão, sei lá, amigáveis. Mas, poxa, também veja, esse pessoal hoje tem seus 40, 50 anos e são os pais dessa nova geração. Como que ficou a cabeça desse pessoal, cara, então, que sobreviveu a isso? Eles não fizeram nada de errado, apanharam, sofreram, perderam família. Ou tiveram que fazer, né? E como que ficou a consciência depois do que teve que fazer nisso aí? Então, acho que é interessante pensar, refletir sobre esse passado e talvez aprender com ele. Espero que sim.
Bom, eu acho que tá acabando o tempo aqui, a gente vai tentar ver o pôr do sol. Eu tô achando que o pôr do sol não, hein? Eu tô achando que pode ser que tenha ainda, viu? Vamos atrás desse pôr do sol, que diz que é um pôr do sol maravilhoso lá no Corvat. A gente vai tentar entrar pra ver esse pôr do sol. Vem com a gente. Olha aqui, ó, agora. E aqui estamos nós. Eu acabei de identificar uma coisa, ó. Esse aqui é o Vassata. Não, como que era? Que é o bonzinho. É o Devata. Devata. E lá é o outro, Ah, o demônio, que é o demônio. Que é o Asara. Asura. Asura e Pavata. Da Devata. Devata. E aqui que é o lugar que as pessoas mandam vir pra ver o pôr do sol ali, ó, descer no rio. Mas tá fraquinho, tá bonito, mas tá fraquinho. Ó. Acho que lá naquela ponta vai ser Vamos legal, lá. né? Olha lá, gente. O sol por si mesmo parece que foi embora já. Mas como a gente gosta muito mais do que vem depois, que é tipo o pôr do sol, após o sol é o que nós gostamos, então a gente vai ficar pra ver isso e mostrar pra vocês. Então fica aí com essa imagem linda. Rolê do terceiro dia, gente. Finalizando nossos passeios de Corvat. E hoje a gente quer passar por alguns locais de forma mais rápida, até porque a gente quer fazer uma viagem grande, que a gente vai lá pra longe, num templo que ele é afastado, quase ninguém vai, mas é um dos pontos principais, porque é um registro da arte Khmer e é um templo das mulheres, é uma coisa muito especial. Então a gente decidiu que a gente vai fazer uma pequena viagem até lá, mas no caminho a gente tá passando por alguns pequenos pontos que a gente não passou. Por exemplo, essa pirâmide. Que massa, ó, gente, uma pirâmide. Tem macaquinhos aqui também. Ali tem dois, nossa, uma penca de macaco ali. Nossa, aquele em cima da pirâmide deles. É. Não, acho que eles conseguem ver também. Um dogzinho também. Tenha cuidado, que ele diz que esses macacos são violentos. É, que não é pra ficar mexendo muito não, eles não são amigáveis. Então, será que dá pra subir lá? Sei não. Ah, watch your step, pode subir sim. Nossa, mas é aqueles degrauzinho super fino. Bom, tem que realmente ir com cuidado. O pessoal, acho que era muito pequeno, esse pessoal, esse povo, porque eles têm um pezinho de nada. Nossa. As portas são muito Olha pequenas. lá, gente, não cabe nosso pé quase inteiro não, ó. escalando, ó. É, na real que é pezinho de lado. Ou será que Olha lá, os degraus... escalando, gente. Ou será que os degraus eram maiores? Talvez, porque aqui ó, tem uma pedrona grande, ó. Foram se desfazendo. Não, mas ó, aqui ó, tá bem retinho o corte, cara. Ai, cansativo também, hein? Ah, Chegando, mas meia dúzia de degrau. ainda bem que eles são porosos, dá pra você. É. Não, e o pé gruda bem, né? Não é uma parada lisa. Olha lá, chegamos. Álcool em gel, né? Porque a Não mão posso vai entrar ali sem com os ombros à mostra, mozão. Você pode, eu não posso. Lá vou eu. Querem vir também? Vai. Uau, ó, tem um sânscrito aqui nas paredes. Que bonito. Lindona a escrita. Lucas que gosta mais. E é bem pequeno, ó, tem um Buda ali dentro. O que é bem engraçado, porque os hindus foram os que construíram do século VII. Não vou descer ali, não. E depois teve um rei que era budista. Então talvez isso aqui foi construído por ele, ou na época dele. Vai ficar no mistério. Mas que é bem interessante olha essa parede. Eles reconstruíram, com certeza, porque tá na cor diferente. Mas estão fazendo um trabalho muito bom. São arqueólogos, aquela galera que estuda, sei lá, muitos nomes. Arqueólogos, cientistas do passado, digamos assim. E ó, tem mais uma escada desse lado aqui. São uns blocões, né? É bem grande. Onde é que o Lucas foi parar? Ele deve estar querendo... Você tá querendo me dar um susto? Não, tô te procurando. Eu tava tentando lembrar aqui pra galera, tipo, arqueólogos e o que mais? Arqueólogos, enciclopédios, eu não sei. Essa galera que estuda o tempo e pedras e coisa. Que é tipo... né, cara? Mas não é só eles, tem outros nomes. São cientistas-ólogos, que estudam o passado. Geólogos, provavelmente. Isso, ó, geólogos, obrigada. E geógrafos também, que eu acho que a geografia tá ligada também a isso.
Enfim, aqui tá cheio de flores e incenso, tá um cheirinho bom. Mas eu já quero descer. É, já vamos descer, cara. Achei E a que o lugar é vista meio pra vocês assustador, darem porque uma dá uma olhada, ó. vertigem daqui de cima, cara. Dá pra ver os macacos ali embaixo, que vocês não vão ver, porque é muito longe. E dá uma vista legal. Não tem nada, só tem um Buda deitado ali. Ah, tem um Buda, eu nem vi Eu um nem Buda. entrei. E as portas são interessantes, que é o sânscrito, né? Aham. Mas é isso. Bom, partiu. Vamos. Não vou filmar a gente descendo, porque a gente pode acabar morrendo, né? Só pra registrar que a escada da lateral tá muito melhor, os degraus estão inteiros e é mais fácil por aqui. E tem o Terraço dos Elefantes logo acima daquele Templo das Cabeças. E, gente, é assim, o que eu tô chegando ao ponto, assim, agora no nosso terceiro dia, é muito legal de explorar essa área. Teria sido legal ter um tuk-tuk no sentido de você não precisar enfrentar tanto o trânsito, que o trânsito do Camboja é horrível, logo eu comento mais sobre isso. Mas é muito legal você ter a liberdade com a scooter de você ir parando, vindo e dirigindo nessas áreas, porque é muito linda, assim, todas as árvores e essas ruínas perdidas no meio da selva. E agora o Terraço dos Elefantes, eu só nunca vi elefante quando Tá a gente ali, tava ó, passando. tem aquele elefante Ah, ali. elefantes, tá. Trombinhas dos elefantes. E aqui tem elefantes nas paredes. Ah, tá, agora fez sentido. Claro que com o tempo foi desgastando, né? Sim. Não dá pra ver tão bem. E a gente tá indo agora no Terraço do Rei Leproso. É terraço ou paredão do rei? Eu não sei. É a parede do Rei Leproso. É um negócio bem Que é o estranho que tem ali, templo do rei assim. leproso. E a minha pergunta é, o rei tinha lepra? Devia ter, né? Vamos ver, vamos contar isso pra vocês. E aqui estamos, olha cá, é o Terraço do Rei Leproso. Olha ali, que interessante. Nossa, um monte de gente esculpida, né? Muitas pessoas, aham. E não é nem os demônios, parece que são só pessoas mesmo, né? Não tem nada. É, não tô vendo nada de errado com essas Nossa, olha pessoas. esse aqui que legal que ficou com todo esse... O relevo, né? E os musgos. Mugo. Calma lá, olha que legal esse aqui, ó. Dá pra ver bem. Bonitinho. Provavelmente foi reformado, né? Porque não era pra estar tão bem assim, mas olha lá. Tem um rei ali. Será que é esse, o rei leproso? Não, parece que é pra ter uma estátua lá em cima. Lá em cima, então vamos subir e descobrir mais. Tá, mas assim, deixa eu ir contando pra vocês quanto a gente procura. É uma lenda, não se sabe realmente se o rei tinha lepra. Isso não é certo, é só especulação. Porque quem construiu isso foi o rei Jayarmana, que é sétimo, que é o mesmo que construiu lá aquele templo que a gente tava ontem e que foi responsável meio que por essa parte toda que é o Angkor Thom. O Angkor Thom tem aquele Bayon, que é o das cabeças, tem isso aqui, tem o Terraço dos Elefantes, tem o Ta Prohm. Então assim, a maior parte dessas construções foi esse rei lá no século XII. E Já essa lenda que ele tomou banho num rio nojento lá e pegou lepra. E pra ele não contagiar as pessoas, né, ele construiu um terraço bem alto pra ele continuar sendo cuidado e vivia ali em cima do terraço. Mas tudo isso é especulado, porque quando os franceses descobriram isso, tem uma estátua lá em cima, que a gente vai ver se a gente consegue subir pra mostrar, e se tá lá essa estátua ainda, que parecia uma estátua que não se sabe se é um deus hindu, o que é, se é um Buda, mas ele tinha muitas, como se fossem feridas, pareciam assim, deformidades que pareciam lepra. Então criou-se essa lenda e não se sabe a que ponto realmente é tudo isso aí. Isso é tudo especulação. Mas é dado o nome de Terraço do Rei Leproso. Vamos ver se a gente vai conseguir ver essa estátua. Ó, ali ó, tem sim subida. Uma filinha. Ó lá, gente, tem tipo um fosso. A gente tava indo por ali, mas tem muita gente e não dá pra andar. Daí a gente resolveu ir pela escada e pela escada chegamos aqui. E ali ó, o Rei Leproso. Vamos ver se ele tem lepra mesmo. Nada de errado. Gente, tem nada de errado, tá reformada a estátua, né, de certa forma. E parece realmente o rei, cara, não parece uma divindade não, nem Buda. Não, tá usando a coroinha do rei, que foi quebrada, mas dá pra ver que era a coroa do rei. Cara, talvez original isso aí, hein? Porque Muito eles não legal. fizeram os dedos, não fizeram tudo, então eu acho que não tá recuperado não, cara. Legal, né? E esse fosso? Vamos ver o fosso. Nossa, paredãozão, cara. Vamos, fechou. Bom, vamos seguir nossa viagem. A gente quer ver mais um negócio pra daí subir fazer nossa viagenzinha, que vai demorar uns 40 minutos de estrada. É, mas vamos descer pelo caminho ali pra ver se tem Vamos alguma coisa pelo outro. interessante. Temos que voltar pelo fosso porque não tem passagem não por onde a gente foi, gente. Mas ó, aqui tem Várias estátuas.
as estátuas como são dali de fora, mas tá bem preservado aqui, né? Ó as dançarinas, as saras. E a gente entrou contra o fluxo também, né, gente? Cara, o que a gente notou, que eles vão tentando pegar as pedras e realmente reunir, não é tudo que eles refazem não, eles tentam não refazer nada. Tem vários pedacinhos que eles mostram as calçadas como que eram, tá tudo afastado, depois as pedras todas unidas de novo. Muito bom o trabalho que eles estão fazendo de restauração. O último daqui dessa parte, né, que fica em Siem Reap, que é o Prehab. Que ó lá, gente, são umas pirâmides, é bem massa, cara. E ele tá num mapa bem grandão, quando você olha dentro do Google, ele aparece grande assim no mapa, bem legal. Cara, aqui parece os tijolinhos lá do Champa, porque é todo esse tijolo laranja. Cara, muito igual de lá. Eu vou aproveitar esse último tempo que a gente tá passando aqui para falar um pouco da história. Quando é que começou a acabar tudo isso, né? Porque, cara, é muito grandioso. Se você olhar assim, todas as construções, eles tinham uma cidade cheia de templos, barragens, diversos reservatórios, rodovias. Era uma civilização muito desenvolvida. Era a maior civilização do Sudeste Asiático, mais poderosa da Ásia, né? Pô. E ele de repente desapareceu, não tem nada mais disso. Até o século XIII, né, depois que terminou as construções, né, a gente sabe que até o XII foi sendo construído. Aí a Tailândia passou assim, já tinha diversos conflitos, sempre teve, mas ela cresceu muito, o reinado Ayutthaya estava gigantesco, muito forte, e foi quando Ayutthaya terminou de atacar, né, acabaram-se as guerras e eles acabaram com esse povo. Então, a partir dali do 13 foi quando começou a ser destruído tudo isso, não se sabe exatamente os anos, mas aí foi abandonado tudo isso, abandonou, não ficou mais ninguém aqui e a selva começou a tomar conta. E aí chegou um momento que os franceses foram descobrir lá em 1970 que foram achar aqui as selvas e conseguiram achar esses complexos. Então passaram, sabe Deus quantos séculos perdido tudo isso dessa civilização que deixou de existir. Os próprios cambojanos fizeram parte, né, de acabar com os Khmer, mas eles se dizem Khmer. Isso é uma coisa meio estranha. É verdade. E é muito interessante pensar que não foi assim do nada que aconteceu isso, né? Desde o século XII, com o novo rei que decidiu virar budista, o budismo foi se instaurando e mudando a mentalidade deles, os pensamentos, a cultura foi sendo afetada diretamente por causa da Tailândia. Então foi uma preparação, que é claro que eu acho que eles não imaginaram no início, vamos preparar para fazer, porque foi um século inteiro de mudança, né, na cultura, para então eles virem e fazerem começarem essas divergências no século XIII. Então do 12 ao 13 mudando tudo, a cultura e pensamentos, para então no 13 vir a guerra, que aos poucos, muita batalha, muitas guerras foi são detonado. Muitos anos, né, gente? A gente fala assim, século. Cara, é muito tempo passando e até acabar esse povo. E daí depois foi tomado pela selva por 500 anos, pelo menos, né? Vamos pensar século XV até o XIX. Cara, 400 e poucos anos disso sendo tomado pela selva. Tanto que um questionamento que eu fiz, falei, tá, tem os templos, mas e cadê as casas, né? Tipo, onde que as pessoas viviam? Porque as pessoas não viviam nesse monte de rocha. Mas provavelmente eram construções todas de madeira e a madeira não sobrevive, né? Não sei, sobre isso foi uma coisa que eu fiquei me questionando hoje no caminho. Então, cara, é muito curioso tudo isso no fim, sabe? As origens do Camboja. E eu tô vendo aqui que os degraus, pelo menos aqui, são um pouco maiores, um pouco melhores. Vamos terminar de subir ali, ó. Cansativozinho subir, hein? E te falar, querem ver nascer do sol, pôr do sol? Acho que achamos um local muito bonito para vir ver isso. Tem esse terraço enorme. Ali não dá para subir, essa grande. Mas olha só que vista que dá. O pôr do sol aqui deve ser muito lindo. E nascer também, né? Porque dá pra ver todos os lados. Construçãozinha ali. Gente, que massa. Curti, hein? Curtiu também? Bem legal. Se soubéssemos, tínhamos vindo ver o pôr do sol aqui. Mas foi lindo aquele lá. Foi muito massa. Com certeza. Aqui de cima dá pra ver bem os arredores. Eu não vou mostrar todos os arredores, mas bem interessante. Principalmente ver as construções assim, ó.
De cima dá uma visão bem legal. Imagino que deve ter caído um raio ali, ó, e quebrou. Será? Bom, vamos descer? E a gente vamos ainda fazer tem nossa... mais um Cara, pouquinho. são 30 e tantos quilômetros até lá. Teoricamente é pra ser rápido, a gente pensa 30 quilômetros, é pra ser rapidinho, mas parece que demora uns 50 minutos. Não sei porquê, deve ter que ir devagar, talvez saiba Deus como é que é essa estrada. Saberemos. Saberemos. Vamos lá. Ó, tem muito... Que lindão. Olha lá o que eu falei. De cima tem uma visão panorâmica maravilhosa. E esse é o Pre-Hub. Preparando nossa motinho, quero só fazer um comentário rápido. Não tô usando o Google Maps aqui como GPS, nem o Waze. Tô usando o Maps.me. Baixei tudo offline, gente, porque você não consegue ver direito a hora que você tá andando, porque não dá sinal de celular. No final, assim, não tem internet nenhuma nesses lugares, e então você precisa de um aplicativo offline e que funcione bem o GPS. E ele vai mostrando diversas informações no mapa, onde é que estão os templos, coisa que no Google Maps nem aparece. Então o GPS para exploração, achei muito melhor esse outro aplicativo. Olha só, toda a área ele vai dando muita informação, muito melhor. Estamos adorando usar isso agora, desde ontem, que estava muito difícil de localizar, o Maps não funcionava. Eu olhei e falei, não, pera aí, eu tenho outro instalado. E que bocós isso, não estava usando antes. Então já fica a dica, instala ele, baixa os mapas do Camboja antes e daí você tá fácil. Raquel foi pegar uma manga, gente. Ó lá. E voltou com uma manguinha. Que nossa. Olha. Bonitinha, verdinha. Ela não tá boa ainda, mas já fica. Acho que a gente come em Corongue. Legal, vamos levar uma manguinha pra Corongue. Chegamos! E como vocês viram, o caminho pra cá foi muito bonito. Tinha várias vilinhas e criança na rua dando oi, foi muito legal. Daí por fim a gente se perdeu, porque na verdade a gente descobriu que o lugar que a gente tinha colocado no mapa não era o lugar mesmo. Daí a gente deu um rolezinho no meio da vila, foi super legal, assim, legal foi bom, de foi ver, experiência assim. legal. E chegamos, ó. Se você não tiver o ticket do Angkor Wat, você não pode vir aqui, ou você vai ter que pagar $37. A gente tem, então a gente vai ali apresentar e tudo certo. Na entrada tem o templo aqui já no mapa pra você saber onde, tipo, o que fazer aqui dentro e tal. Eu achei legal que tem tipo ATM, tem café, restaurante, um monte de coisa. Até loja pra comprar souvenir. Eu acho que esse lugar é tipo realmente um tour à parte, assim. Se você vir, você vai passar o dia aqui. Bem legal. E eis a entrada. Nossa, muito bonita essa entrada. Deixa eles tirarem a foto deles. Uau, cara, que lindo esse portal, gente. É muito delicada a escultura daqui. Desenhos em cima, ó. Tem Kala, tem os elefantes, tem um deus ali em cima, um rei. E aqui as laterais, ó, vários Kalas Kala, também. mas também tem Garuda, ó, o pássaro. Kala, Garuda. Deixa eu tirar uma foto sua aqui nessa entrada. E aqui? Ah, aqui tá mais quebradinho. E ali tá quebrado aquele. Mas é o mesmo desenho. Nossa, aqui ó, as flores. E acho legal a cor, tá um rosinha, né? Então, eles falam assim que aqui de manhã, gente, ele é um calcário rosa. E esse calcário rosa, ele é mais evidente se você vier no nascer ou no pôr do sol. Não era a nossa possibilidade, a gente conseguiu vir nesse horário. Mas ainda assim, dá pra ver que é tipo bem... É diferente a cor, né, aqui, assim, desde aqui. E esse é um templo dedicado às mulheres, é a Cidadela das Mulheres. Foi construído por um artesão, um cortesão, uma pessoa da corte. Então não foi construído por um rei, diferente dos outros. Será que ele era apaixonado por uma rainha? E por isso ele fez Cidadela das Mulheres? E é tudo muito delicado, então... Acredita-se dessa questão das mulheres por ser todo delicado, todas as... Olha lá, mais um bem bonito, os entalhes, exatamente. É diferente dos outros que é maior, aqui é para ser tudo muito menor e muito cuidadoso. E de fato, olha só a delicadeza dessas esculturas, gente. É menor, né? Bem menor. Desde agora, assim, da entrada, dá pra ver assim que é algo pequenininho, a gente já tá chegando. Parece mais preservado também, né? É, bem preservado. Apesar desse início aqui tá mais quebrado, eu acho que lá pra dentro deve estar bem bonito.
Mais uma vez, olha o tamanho das pessoas, ó. Porque uma porta ela é mais alta, então quer dizer que talvez eles eram desse tamanho ou menor. Ou eles têm uma coisa de ficar se abaixando pra passar nos lugares, Claro né? que não, né, amor? E não tá muito mais alto entre o degrau, ele tá meio que passando na pedra aqui, essa escadaria que eles fizeram. Eles deviam ser pessoas muito pequenas. Cara, eu acho que sim. Ó, um laguinho que não tá muito bonito, mas é um laguinho. Também, ó, tudo rodeado. Olha que bonito aqui essa entrada. Nossa! Se pra mim a porta era pequena, imagina pro Lucas, olha ali. Caraca! Eles realmente deviam ser tipo anões. Será que eram anões, o povo Kemer? Ó. Verdade. Que eram, né? Mas não... Aqui não é budista, né? Esse é hindu. hindu mesmo. É dedicado a Shiva. Até hoje. Nossa, cara. Tá lindo, esse aqui tá muito perfeito. Não pode tocar, amor. Não. Mas olha lá, gente. A perfeição que ainda Nossa, está. esse carinha aqui, olha isso. Aqui os detalhes de detalhes carne. dele. É ele ou ela? Ninguém Ali sabe. parece que é um homem. Muito interessante. E todos esses negócios têm vários desenhinhos, claro, são tomados pelo tempo, você Ainda percebe. Não é nada, olha que... Nossa, olha isso! Cara, que lindo! Eu não sei se vocês vão ter a noção dos detalhes, mas é muito bem preservado. Eu vou isso, tirar uma gente, foto tá pra muito poder lindo. colocar pra vocês, gente, porque Realmente, esse aqui é especial é esse templo. especial, vale a visita. Eu sei, tá muito longe da cidade, mas... Nem tão longe assim, 30 minutinhos, não é nada. E tem um homem ali em cima. Talvez um rei ali, ó. Acho que não dá pra ver tão bem, tá contra o sol. Mais um que tá inteiro preservado, ó. Todos os murinhos dele. Cara, eu acho que é o primeiro que a gente vê assim tão certinho, né? Tão perfeito, cara. Tá E o muito nível de bonito. detalhes daqui, ele tá muito acima dos outros. E a cor continua me surpreendendo, porque é tudo meio rosinha. Os bichinhos ali, que parecem um macaco, um leãozinho, um negocinho, tudo meio rosinha. Que diferente, né? Fazer um templo para as mulheres. É, dedicado ao deus Shiva, né? Sim. Cara, mas é muito bonito. Os detalhes daquela microporta. De novo, mais uma vez. Aquela Quem portinha. passava ali? Uma criança? Eu acho que esses seres são... Que isso? Que povo é esse, gente? Desse tamanho. Era no tamanho das estátuas estão ali. Olha lá. Ah, será que é isso? Que é do tamanho das estátuas? Por isso não precisa ser grande? Porque eles são daquele tamanhinho? Aquela mulherzinha ali, ó. Ó a mulherzinha do lado da porta. Carinhas ali sentados. Ah, não, os carinhas eles são grandes, não passa. Ah, aquela mulherzinha ali, ó, ela é perfeita pra passar naquela porta. É tipo uma grande porta pra ela, faz sentido mesmo. Com certeza esse aqui, ele é um dos surpreendentes, né? Muito bonito. Por isso que colocam ele no circuito e ele tá valendo dentro do ingresso. E assim, é o mesmo ingresso que você faz lá do Angkor Wat. Se você chega aqui, você vai ter que pagar o mesmo valor, porque ele faz parte de todo o sítio que tem lá na cidade de Siem Reap. Ó, Mas tá tem mais incluso, se coisa. você pagou um, pagou É, você pagou um, você pagou todos pra ver. Isso aí. É, gente, é muito pequenininho. Assim, nem vocês viram, a gente deu essa voltinha, ó, é um quadrado, assim, ó. Dali até ali, e tipo, um quadrado desse tamanho. A gente deu a volta, tipo, em 5 minutos, sei lá. A gente vai dar mais uma volta pra ver de novo, ver se aqui a gente quer observar mais algum detalhe. E é bom saber, assim, que é pequeno, esse é o ponto. Mas eu diria que, cara, se você tem os dias pra vir, venha. Porque foi muito surpreendente ver isso aqui. Bonito. É E o caminho lindo. foi muito fofo, Ah. as vilinhas, as crianças, um monte de fruta no caminho. Nosso saldo foram 2 mangas, porque depois eu fui lá e peguei mais uma. É, exatamente. Então assim, vale o caminho, vale a experiência, vale a viagem e é muito bonito. Em questão de beleza, pra mim foi o mais bonito. Pois é, né? Porque ele tá mais preservado, né? Não, e é Por conta diferente, disso. os detalhes são muito bonitos. Ah, sim. Muito Porque essa pequenos, coisa né? é muito delicado, muito cuidadoso. São detalhes intrincados. Agora, o que eu achei mais legal, assim, de explorar foi das cabeças, porque eu achei um porco na frente e aquele monte de cabeça, você fica tipo, nossa, Cara, que interessante. o do Tomb Raider é o também do Tomb Raider foi fascinante, incrível. cara. E o próprio Angkor Wat também foi. Bom, Todos foram legais. muito surpreendentes. Gente, esse passeio
foi tudo que eu esperava. Assim, posso terminar agora até me emocionando, assim, porque, cara, foi... Eu quis muito vir nesse lugar e agora, assim, terminando todas essas visitas... Cara, talvez é mais do que eu esperava. Porque eu não sabia que tinha tantas coisas a mais. E agora, por exemplo, esse lugar aqui, eu não sabia que existia. E foi mais um presente desse lugar incrível. Pô. Cara, aqui ó, essa aqui é a entrada mesmo. Agora a gente deu a volta pra ver e é muito massa. Que bonito, né? Aham, tem essa primeira aqui e daí vem aqui pra dentro. Que tem a linga e vem passando, ó. Aquela hora a gente foi pela lateral ali, tava muito cheio de gente. E fizemos de novo. Nossa, aqui pelo jeito era uma vaca hindu, né? Se é um templo hindu, não duvido ter uma vaca aqui mesmo. As patinhas. E aqui, uma vaca eu acho, porque ó, não parece? As patas? Aqui ó, a imagem de Shiva ali em cima. Tem Brahma ali com todas as cabeças. Aquela imagem. E ali em cima é Shiva. Finalizando o nosso segundo round, que foi bem lento. Agora a gente entrou de novo, deu mais uma volta para conseguir prestar mais atenção. Cara, eu acho que assim, talvez a questão das portas serem pequenas e todo ele ser pequeno é porque realmente é mais delicado. E se ele é para passar uma delicadeza, faz sentido não ser uma coisa tão gigantesca, né? A Raquel tá tirando um monte de foto, ó. Depois se vocês quiserem ver lá no nosso Instagram, vai estar tudo bem detalhado. Chegando ao final dessa visita incrível. Pois é, gente, foi muito massa poder ver isso. E assim, eu tô sentido um pouco por saber toda a história aqui do Camboja. É um povo muito sofrido de ter passado por aquele genocídio, como isso mudou a cultura, como acabou com o desenvolvimento deles, porque tudo aquilo tava um líder muito bom à frente do país, desenvolvendo, um estudioso que queria crescer esse local, e se tivesse seguido outro caminho, isso aqui podia ser incrível, porque é uma terra muito fértil. Nossa, é tem muito fruta, verde, tem muito verde. Sim, se de repente eles tivessem apostado na agricultura, mas de uma forma com estudos, né, desenvolvendo aquilo de forma correta e não ter mandado um monte de gente que não sabia fazer nada pro campo, um monte de criança para tomar conta e escravizando as pessoas, escravizando entre aspas, né, porque não era escravizado, mas pô, torturava e mandava fazer. Então, e isso acabou com o desenvolvimento do país, e até hoje ele vive em pobreza e ele depende muito do turismo. Então hoje esse patrimônio que a gente visitou aqui, a gente quis contar um pouco da história do país junto, porque eu acho que faz sentido, encaixa, porque isso aqui é o que traz pessoas para cá. Hoje eles vivem muito do turismo, eles dependem disso. É o que move a economia da maior parte. E é uma batalha para eles também conseguir, porque o turismo está aumentando. Eles têm muitas instituições de caridade, você vê assim, instituições que vendem água. A gente foi parado por um cara que ele tem ajuda crianças, né, ensina inglês e computação para as crianças, e enfim, tem um monte de projetos. Cuidado, porque nesses projetos também tem gente fazendo golpe, muitos golpes, né? Então você tem que ter cuidado. Provavelmente eles vão ter que ter, ele falou, né, pra gente, tem que ter certificação, ele mostrou. Tem que ter o crachá, vai ter que ter provas. Enfim, provas e tudo mais. Eles já têm isso preparado por conta dos scams, então fica ligado e pergunta antes de ajudar, pra você não estar favorecendo a pessoa errada. Exatamente, é uma pessoa que é golpista daí no caso. Mas eles precisam de ajuda, é um país que eu acredito que tem potencial, sabe? Tem, sim. Vai precisar de muitos anos até chegar realmente num ponto de desenvolvimento bem massa, mas é um equilíbrio, né? Que agora eles estão tentando ter um desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo que esse turismo está crescendo muito e rápido. Ele tem que pensar na proteção desse lugar também, né? Então sempre pensando em como proteger, que nem aqui a gente não pode entrar em tudo, porque tem que preservar. Exatamente, eles tá certo. Vivem disso, né? Então, enfim, um incentivo. Venham para o Camboja, venham conhecer esses lugares, venham ajudar esse povo, que é um povo muito sofrido, mas muito tem bondoso também. Ao mesmo tempo que a gente encontrou pessoas muito frias, a gente encontrou pessoas muito gentis. Sim. E assim, no interior, então, agora nessa vila, todo mundo vinha dar oi, vinha sorrindo e tipo assim, não vendendo nada, né? Não. Então, é muito legal ver isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra gente foi um momento especial ver tudo isso e compartilhar isso. Esses são os nossos momentos, são nossas recordações. E deixa o teu like se a gente não pediu até agora, né? Então se inscreve no canal. Se puder, compartilha esse vídeo com alguém que tem interesse nesse local. Acabou nosso cartão, gente, na última fala. Então, nos vemos na próxima. Tchau! Além do horizonte, onde o sol beija o mar e as estrelas são pontes, envolvem além dos sonhos, então
essa canção.